Senhora Presidente Soraya Tronic, meu querido amigo senador Esperidião Amin, essa é uma matéria que consideramos extremamente relevante. Eu faço questão de ler o relatório na sua totalidade pela importância que representa para o Nordeste brasileiro, principalmente, e por todas as suas características, onde o autor, deputado Domingos Neto, do Ceará, se debruçou sobre uma questão que é secular e, obviamente, com a aprovação desse projeto, nós poderemos ter uma alternativa importantíssima para que a população do Nordeste, do semiárido, possa ter acesso ao que é mais sagrado na vida, que é a água. Portanto, entendo que a iniciativa do deputado Domingos Neto, ela se reveste da mais elevada importância, porque ela vai apagar no tempo, né, uma demanda reprimida que já afetou milhares, e por que não dizer milhões, de brasileiros nordestinos. O relatório encontra-se sob exame da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o projeto de lei da Câmara PLC 111, de 2015, projeto de lei 730, de 2015, na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Domingos Neto, que estabelece diretrizes para a celebração de consórcios públicos, cooperação interfederativa entre a União, os estados e os municípios, na forma de associação pública, com a personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, visando a aquisição ao custeio e ao uso de perfuratrizes de poços artesianos, no contexto da política pública de combate à seca e de desenvolvimento econômico e social nas zonas rurais de municípios integrantes do semiárido brasileiro. O projeto é composto por 5 artigos e seu objeto é enunciado no seu artigo 1º, nos mesmos termos de sua ementa. O artigo 2º, por sua vez, estabelece os princípios a serem seguidos pelos consórcios públicos de que trata a proposição, dentre os quais podem ser destacados a necessidade de comprovação de viabilidade ambiental e de autorização do órgão ambiental competente, subsídio integral ao agricultor familiar e às pequenas comunidades e parcial para os médios e grandes produtores rurais. Os consórcios públicos de que trata a proposição serão integrados pela União, Estado e conjunto de municípios de um mesmo Estado, que satisfaçam requisitos de população, densidade demográfica, área e localização, enumerados pelo artigo 3º do PLC. O artigo 4º dispõe sobre as responsabilidades dos entes federados a serem observadas nos contratos de rateio oriundos dos consórcios públicos de que trata a proposição. O artigo 5º, por fim, estabelece a vigência da futura lei a partir da data de sua publicação. Na justificação, o autor argumenta que a proposição se reveste de relevante instrumento de valorização do municipalismo, mitigando as mazelas da população rural do semiárido brasileiro, afetadas pela seca, contribuindo para a afirmação da dignidade humana e redução das desigualdades sociais e regionais. No Senado Federal, a proposição foi distribuída para apreciação da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Agricultura e Reforma Agrária e de Constituição, Justiça e Cidadania. Na CDR, o PLC recebeu parecer pela aprovação, com a emenda número 1, CDR, que modifica a redação do inciso 4º no seu artigo 3º. Não foram oferecidas emendas. Da análise, compete à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária opinar sobre as proposições pertinentes à utilização e conservação na agricultura dos recursos hídricos, nos termos do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal. A proposição em análise é meritória, pois cria condições para a cooperação entre os entes federados com a finalidade de viabilizar e incentivar a utilização da água subterrânea no combate à seca na região semiárida.
brasileira. Há muito tempo, sabe-se que as águas subterrâneas podem contribuir significativamente para mitigar os efeitos do déficit hídrico da região, regularizando o fornecimento de água para abastecimento da população, para descentralização e para a agricultura. Os avanços desse sentido têm sido, contudo, tímidos, uma vez que os esforços para a utilização dessas águas esbarram muitas vezes na escassez de recursos financeiros para a perfuração de poços, na falta de conhecimento sobre o potencial de exploração dos aquíferos e na subutilização de tecnologias auxiliares, que viabilizem o aproveitamento das águas salinas provenientes do embasamento cristalino do semiárido. O PLC 111, de 2015, possibilita que a União, Estados e municípios conjuguem esforços para o compartilhamento de recursos financeiros, tecnológicos e de recursos humanos, para aquisição e operação de perfuratrizes de poços artesianos. Sem essa comunhão de esforços, é improvável que se consiga significativos avanços no enfrentamento dessa questão. Cabe destacar, a proposição não descura de uma visão de sustentabilidade na exploração desses recursos, uma vez que os princípios a serem observados pelos consórcios públicos, enumerados no artigo 2º da proposição, consideram a necessidade de comprovação da viabilidade ambiental para a perfuração dos poços artesianos e da autorização do órgão ambiental competente, conforme inciso 3º, e da realização de estudos técnicos e pesquisa para o aprimoramento da ação na forma do inciso 5º. Quanto à emenda número 1 da CDR, ela corrige uma imprecisão pontual na redação do inciso 4º do artigo 3º do PLC, suprimindo a referência à região Nordeste, uma vez que a delimitação do semiárido não está restrita àquela região. Por fim, em relação aos incisos 1, 2, 3 do artigo 4º do PLC, é necessário uma correção de redação, uma vez que a expressão deverá estabelece obrigações para a União, Estados e municípios que aderirem aos consórcios sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro dessa medida, no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Tal obrigação levaria a violar os artigos 1º e 18º da Constituição Federal e o dispositivo no artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecido como Lei da Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, apresentamos uma emenda de redação para melhorar o texto do nobre projeto. Destarte, entendemos que o projeto contribui para o desenvolvimento do país ao criar condições de cooperação entre os entes da Federação, para o enfrentamento da questão da seca no semiárido brasileiro. Voto. Diante do exposto, somos pela aprovação do PLC número 111 de 2015 com a emenda 01 CDR e com acréscimo da seguinte emenda de redação. Emenda aos incisos 1, 2, 3 do artigo 4 do PLC 111 de 2015 a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 1º. A União poderá, sem prejuízo de outras ações necessárias à plena consecução dos consórcios de que trata esta lei. Artigo 4º, inciso 2. O Estado consorciado poderá, sem prejuízo de outras ações necessárias à plena consecução dos consórcios de que trata esta lei. Artigo 4º, inciso 3º. Os municípios consorciados poderão ser, sem prejuízo de outras ações necessárias à plena consecução dos consórcios de que trata esta lei. Senhora Presidente, esse é o relatório. Entendo que ele é extremamente meritório. Novamente, me preocupo muito com esse processo histórico, porque passa o Nordeste, estado do qual sou originário, e vejo realmente que, secularmente, iniciativas já foram tomadas, carro-pipa, são os tanques para coleta de água de chuvas, etc., mas que nunca realmente foram capazes de atender a essa necessidade básica do ser humano, que é, na verdade, o abastecimento da água, e também, de forma complementar e não menos importante, para atender principalmente aos micro e pequenos produtores rurais, porque ali vivem, tangidos muitas vezes pela sorte, pela uma seca inclemente, muitas vezes 3, 4, 5, 6 anos, né, com precipitações extremamente pequenas e que levou, né, principalmente no passado, a uma verdadeira migração coletiva de milhares
por que não dizer, talvez, quem sabe, milhões de brasileiros que foram obrigados a deixar a sua terra, o seu berço, a sua origem, em função desse item que é fundamental na vida humana, que é a água. Portanto, esse projeto ele é importantíssimo. Acho que o autor, deputado Domingos Neto, ele, por ser nordestino, por ser do estado do Ceará, por conviver com esse sofrimento, né, secular, ele tomou essa iniciativa num belo momento e tenho certeza que os nossos companheiros, colegas, amigos, senadores haverão de assim entender e aprovar esse parecer que depois será colocado em prática para atender a todo o estado da região Nordeste. Era isso o relatório.